Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a sequência de um dos maiores sucessos do cinema nacional, que chegou aos cinemas 24 anos depois do lançamento do original e que estava cercada por uma certa comoção do público, ao mesmo tempo que tinham pessoas temerosas pelo que eles iam trazer, por medo de macularem a perfeição que é a obra original, visto que esse filme é considerado uma obra-prima do nosso país e é o filme de cabeceira de muita gente que tem bom gosto para cinema, é claro. Nem precisa pensar muito para saber do que eu estou falando, né? É claro que eu estou falando de O Auto da Compadecida 2. Então se você quer saber o que eu acho sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí e a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! O Auto da Compadecida 2 se passa 20 anos após os eventos do primeiro filme e traz Chicó de volta a Taperoá, ganhando a vida por contar as histórias de João Grilo, as proezas que ele realizou para o público que vai até Taperoá, porque a cidade atrai alguns turistas, apesar de estar passando por sérias dificuldades, é um povo sofrido, a cidade reflete esse sofrimento, essa precariedade das pessoas que vivem ali. Então nós vemos Chicó fazendo de tudo para sobreviver em meio àquilo ali, ao contar a história de seu velho amigo. Então, ele mostra a igreja, mostra a mancha, conta a história, fala que João Grilo morreu e ressuscitou pela misericórdia de Nossa Senhora. Então, a gente vê que ele está tentando viver ali com muita dificuldade, afinal de contas, é um lugar de difícil sobrevivência, é um lugar sofrido, ele é uma pessoa sofrida também. Então, ele vive a duras penas, com muito custo, com base no que ele ganha ali contando essas histórias e vendendo ali souvenirs para as pessoas que vão até a cidade para conhecer a história de João Grilo. Porém, quando João Grilo volta à cidade para rever seu velho amigo, ele vê nisso a oportunidade de tirar vantagem das pessoas que ainda vivem naquele lugar, principalmente pelo período pelo qual Taperoá está passando agora, que é o período de eleição para a prefeitura. Nós temos uma briga política se desenvolvendo ali. E é claro que João Grilo não vai deixar passar a oportunidade, ele vai flertar com os dois lados ali da eleição, ele vai tentar tirar vantagem disso, ele vai tentar lucrar em cima da situação, porque é isso que João Grilo faz. Ele usa a esperteza dele para se sobressair em cima da inocência, da ingenuidade e às vezes até da idiotice das pessoas de quem ele está tirando vantagem, das pessoas com quem ele está convivendo. É isso que o personagem faz, é isso que ele veio para fazer aqui. O Auto da Compadecida, o original, que surgiu como uma minissérie, foi editado para o formato de filme e lançado nos cinemas, é um clássico do cinema nacional, é uma pérola, uma joia do nosso país. E eu não conheço ninguém que não goste desse filme, que fale mal dessa história, mesmo sendo uma história que retrata um povo do interior, de uma região do Nordeste que é estigmatizada, e as pessoas não sabem muito sobre, que criaram ali uma visão totalmente errada sobre o que é o Nordeste, sobre o que temos aqui, mas que consegue, pelo encanto de como ela é desenvolvida, de como ela foi construída, cair nas graças de todo mundo ali, sem exceção de ninguém. É um filme que tem um humor que não é datado, ele não envelhece mal, você pode assistir ele trocentas vezes e nas trocentas vezes você vai rir das mesmas piadas, ou então de alguma piada nova que você deixou passar ali, por uma linha de diálogo que você não prestou atenção, porque o texto é bastante ágil, então às vezes você deixa passar alguma coisa que faz alusão a uma coisa que você não prestou atenção. Então é uma experiência que enriquece conforme você vai assistindo e reassistindo cada vez mais aquele filme. Eu sou muito fã, como vocês podem ver. Cresci assistindo o Auto da Compadecida, reconheço as qualidades que o filme tem, tanto no texto quanto na técnica, então eu fiquei bastante animado quando eles anunciaram a sequência, mas ao mesmo tempo temeroso com o que eles iriam trazer, visto que não temos mais Ariano entre nós, não temos um texto concreto dele para se basear como tinha ali em O Auto da Compadecida. Então eu fiquei com os pés no chão, pronto para a experiência, receptivo para o que eu ia ver nos cinemas,
mas ao mesmo tempo achando que poderia dar muito errado. Ao passo que poderia dar muito certo, mas não tão certo quanto o primeiro filme era. Já que nós tínhamos uma coisa extremamente autêntica, uma coisa original e uma coisa baseada, enraizada na obra de Ariano. Eu fui pro cinema assistir esse filme e eu devo dizer que eu me surpreendi com ele, mas não pelas razões que eu achava que eu ia me surpreender. Primeiramente, o Auto da Compadecida 2 ele não busca ser uma sequência que chegue no mesmo nível do primeiro, até porque eu acho que eles sabiam que não iam conseguir fazer isso. Mas ele serve como uma ode àquilo que a gente viu na obra original, aquilo que a gente admira, que a gente lembra, que a gente guardou com muito carinho no coração, e é para isso que o filme apela. Ele fala muito sobre a realidade do sertão, sobre como as coisas são ali para aquelas pessoas, para as pessoas que vivem no interior, deixando claro porque o Nordeste não é só sertão. Então eu vejo que eles se focaram muito em trazer isso para dentro da narrativa. Nós temos uma história assim se desenvolvendo ali, falando de um tema bastante atual, que é a briga política. Nós temos ali uma briga pela prefeitura dentro da história, e é a partir daí que os conflitos da trama vão se desenvolver, é a partir daí que João Grilo vai crescer dentro da história. Afinal de contas, como eu já disse, é isso que rege o personagem, é ele usar a expertise dele, usar a astúcia dele e a forma rápida que ele tem de pensar para levar as pessoas no bico ali e conseguir tirar vantagem sobre toda e qualquer situação em que ele está inserido. A gente sabe que é assim que o personagem funciona, então ele precisava de um conflito como esse. Mas, se por um lado eu acho que isso funciona para dar essa função ao personagem, por outro, eu acho que o filme poderia ter explorado mais a expertise de João Grilo. Nós temos uma quantidade reduzida de personagens nesse filme aqui em relação ao primeiro, porque no primeiro nós temos o padeiro, a mulher do padeiro, o padre, o bispo, o major, tinha a Rosinha, tinha os cangaceiros todos ali. Então a gente tinha muitos personagens ali que João Grilo brincava dentro da história. Vicentão, Cabo 70, e as mentiras dele, as coisas que ele contava iam se entrelaçando numa teia de mentiras ali, que ele ia fazendo, que ele ia tecendo para levar todo mundo no bico. Aqui, pelo fato de termos um número reduzido de personagens, nós temos menos oportunidade de João Grilo fazer isso. Nós temos duas pessoas brigando pela prefeitura ali, que é o Coronel Hernani e Arlindo, e ele apenas engana essas duas pessoas para conseguir tirar vantagem delas ali, enquanto ele está envolvido ali no meio daquela eleição para a prefeitura, por meio de uma briga bastante injusta, porque por um lado nós temos um dos candidatos manipulando a mídia, e o outro usando da necessidade das pessoas para conseguir votos, que no caso é dando água para as pessoas, pelo fato de elas precisarem de água e ser uma terra seca. Então ele tenta ali, através do envio de um caminhão-pipa, adquirir vantagem sobre as pessoas. Mas eu acho que isso não é suficiente para mostrar o quão brilhante João Grilo é. Nós temos momentos cômicos, nós temos ele fazendo ali o que ele faz de melhor, mas eu acho que eles poderiam ter inserido mais, ter mostrado mais o personagem fazendo isso. Porque tudo que rege o Auto da Compadecida 1 é movido pelas jogadas que João Grilo faz dentro de cada uma das situações em que ele está inserido com um amigo dele ou para livrar Chicó de alguma coisa. Então, aqui a gente tem um número reduzido de situações que permitem a ele fazer isso, assim como nós também temos um ambiente reduzido dentro da história. Porque enquanto o Auto da Compadecida 1 foi filmado em Cabaceiras, ali no sertão do Cariri, na Paraíba, nós temos aqui um filme rodado todo dentro de estúdio. Então tudo fica mais fechado, tudo fica mais reduzido, tudo fica mais caricato. Eu acho que os cenários mostram bastante isso, a forma que temos casas tortas, telhados tortos, uma coisa que foi desenhada para parecer mais cenário do que de fato uma coisa real. Eu não consigo enxergar a Taperoá que eu enxergava no Auto da Compadecida 1, nesse aqui simplesmente porque ela parece não existir. Nós temos uma igreja, uma fileira de casas e um chroma key no fundo. Isso me incomodou um pouco porque eu estava acostumado a ver aquele sertão vivaz que a gente via no primeiro filme. Nós temos muitas externas, nós temos ambientes mais abertos, planos mais abertos que não são permitidos dentro desse filme aqui, porque pelo fato de estar em estúdio nós temos uma movimentação limitada da câmera, ainda que ela busque tirar o melhor dela dentro disso, ainda que Guel Arraes busque trazer o melhor da experiência que ele consegue trazer
eu acho que tudo fica muito sintético dentro da história aqui por conta do cenário ser algo construído e não algo que eles estão usando ali para retratar uma realidade que eles querem trazer dentro da história que originalmente foi concebida ali para falar sobre as pessoas do sertão. Então nós temos um filme que soa mais teatral do que o primeiro. Primeiro, pelo fato de que nós temos um cenário que parece ter sido construído por um palco de teatro. Segundo, pela forma que os personagens se comportam, porque eles estão gesticulando mais, eles estão mais articulados, eles se mexem muito mais do que no primeiro filme, o que torna a coisa ainda mais teatral. A personagem de Fabiola Nascimento, Clarabella ali, que é uma personagem que foi retirada de outra obra de Ariano, que é A Face da Boa Preguiça, participa aqui dessa história e as cenas em que ela aparece, ela está quase sempre dançando e girando em torno dos personagens, com os maneirismos, com os gestos muito exagerados para um filme, mas na medida certa para uma peça de teatro. O que faz com que eu acredite que eles focaram mais num âmbito mais teatral, num ar mais teatral para esse segundo filme aqui. Então eu acho que esse filme ele consegue sim mexer com a nostalgia do público, mas ao mesmo tempo ele não consegue chegar ao que o primeiro filme era, nem de perto. Porque, como eu já disse, eles têm apenas a inspiração na obra de Ariano para trazer uma sequência aqui, diferente do primeiro filme. Sim, eles conseguem emular a prosa de Ariano, porque eles já têm expertise nisso. Os roteiristas do primeiro filme são os mesmos roteiristas desse filme aqui. Então, eles já sabiam o que fazer e eles conseguem fazer isso. Mas uma coisa é você emular a prosa, outra coisa é você ter a agilidade de escrever que Ariano tinha. A forma que ele sabia colocar as situações, que ele sabia enredar e tecer todas as confusões que os personagens se metiam ali. Nós não temos isso aqui com a mesma agilidade que Ariano conseguia fazer, porque eu acho que isso era um talento que era só dele. Só ele sabia como fazer. Só ele tinha um timing para fazer o que ele fazia, o que ele fez em O Auto da Compadecida 1 e em O Santo e a Porca, porque a gente tem inserções do Santo e a Porca no primeiro Auto da Compadecida, assim como nós temos A Face da Boa Preguiça inserida aqui em O Auto da Compadecida 2. Então não, eles não estão pegando outras obras de Ariano apenas nesse filme aqui, eles fizeram isso no primeiro filme também. Então não é algo que perde para mim, porque eles fizeram algo que eles já tinham feito antes. Então eu acho que foi na melhor das intenções, eu acho que a personagem funciona ali dentro do contexto, apesar de não ser tão bem aproveitada. Aliás, eu acho que todos os personagens coadjuvantes desse filme aqui não são tão bem aproveitados quanto deveriam. Eles têm funções muito específicas dentro da narrativa ali, e quando eles cumprem, eles simplesmente somem de tela. E eu tô falando isso de todos os personagens que não são João Grilo e Chicó. Antônio do Amor, Clarabella, Coronel Hernando, Arlindo, Rosinha, que era uma personagem-chave de grande parte do primeiro filme, e aqui aparecem cenas esporádicas com Chicó, para relembrar ali da história que eles têm, do relacionamento que eles têm, do casamento deles. Tem momentos excelentes deles juntos, tanto deles sozinhos quanto deles com o João Grilo, mas eu acho que era uma personagem que poderia ter sido tratada com um pouquinho mais de carinho, mas eles deram a ela uma função, eles justificam o porquê da personagem se ausentar em alguns momentos ali da trama, porque o novo trabalho dela precisa que ela faça isso, mas eu acho que para um casal que tá ali desde o primeiro filme, eles poderiam ter sido melhor trabalhados, melhor desenvolvidos, terem levado eles mais adiante nessa história aqui. Mas nós não tivemos isso, infelizmente. Porém, nas atuações, eu acho que todo mundo tá dedicado ao projeto, tá fazendo com muito amor aquilo ali, principalmente os protagonistas, Matheus Nastegarli e Selton Mello, estão de volta aos papéis e a gente consegue enxergar João Grilo e Chicó neles como se não tivessem passado 24 anos desde o primeiro filme. A essência ainda tá ali e a gente vê que eles têm facilidade em alcançar isso novamente, porque é como se nunca tivesse deixado eles de fato, como se uma parte dos personagens tivesse vivido com eles ali ao longo de todos esses anos, e quando chegou o momento em que eles acharam que tinham a oportunidade de fazer algo digno de uma sequência, eles chegaram lá, ativaram esse modo novamente e fizeram o filme da melhor maneira que eles conseguiram. Eles estão entregues, eles estão se divertindo, eles estão divertindo o público com toda certeza. Os outros personagens também, dentro das possibilidades do que eles têm ali pelo roteiro, eu acho que eles conseguem trazer algo que saia contento. Eu gosto muito de Luiz Miranda como Antônio do Amor, apesar da participação dele ser uma das menores da trama. Eu gostei de Eduardo Sterckles fazendo ali o personagem Arlindo, que é um personagem que
manipula tudo ali que ele pode. Ele tem uma loja, ele tem uma rádio, ele tem um programa nessa rádio para manipular as massas através da mídia, que é algo que eu gostei muito de ter sido inserido nesse filme aqui, porque é um tema atual e eles conseguiram brincar um pouco com isso aqui. Gosto de Humberto Martins como Coronel Hernani, e eu falar que eu gosto de alguma coisa da atuação de Humberto Martins é uma coisa bastante rara, porque eu acho ele um ator bastante limitado, mas aqui ele consegue sair a contento. Fabiola Nascimento também está muito bem como Clarabella, eu acho ela cômica, eu acho que ela consegue trazer ali muita autenticidade à personagem dela, e é algo que a personagem dela preza muito, a autenticidade, porque ela diz que ela é da arte e ela é sensível. Então eu acho que ela consegue trazer uma personagem bastante rica e bastante caricata para esse filme aqui. Henrique Dias está de volta também como cangaceiro frouxo ali, mas eu acho que ele está dentro dessa história apenas porque é conveniente manter ele ali para a parte final, que todo mundo já sabe que é para levar o julgamento. O que, de certa forma, para mim, por um lado eu gostei bastante, porque esse novo julgamento ele fala muito sobre a dualidade do ser humano, principalmente em como eles representam Jesus e o diabo, sobre como as pessoas têm o bem e o mal dentro de si constantemente ali, e de como o discurso da Compadecida trata a fé como se fosse a sobrevivência das pessoas, apesar das dificuldades ali, que elas conseguem se manter acreditando em alguma coisa. Então isso é como se fosse a força das pessoas, como se a fé fosse a força das pessoas em acreditar que conseguem passar por toda e qualquer adversidade que a vida apresente a elas. Então é um discurso bastante bonito, apesar de eu achar que o julgamento teve menos peso do que o primeiro. Em primeiro lugar, porque temos um número menor de pessoas sendo julgadas, bem menor, para falar a verdade. Em segundo, porque de certa forma tudo soa bastante repetitivo nesse contexto aqui. Nós temos sim, ao longo de todo o filme, referências que são baseadas nas piadas ou nas citações que se imortalizaram devido ao primeiro filme. Nós temos reproduções de alguns diálogos, readaptações de outros, para trazer dali uma nova piada, como a clássica piada lá do primeiro filme do I Love You, quer dizer morena em francês. Aqui nós temos uma nova versão disso, mas eu acho que nessa parte final eles poderiam ter mexido um pouco mais, ter tornado a coisa menos previsível do que ela de fato é. Mas, como eu já disse que esse novo filme busca ser uma ode ao primeiro, eu acho que eles estão tentando trazer algo mais semelhante possível ao que o Auto da Compadecida 1 foi, porque eles estão referenciando a obra original. Então, talvez tenha sido o intuito dele, talvez não, mas uma inovação aqui e ali não seria mal vista pelo público, acredito eu. Porque quem vai ao cinema assistir o Auto da Compadecida 2 vai para ver se eles vão conseguir trazer algo que provoque a sensação de prazer que as pessoas tiveram assistir o Auto da Compadecida 1 uma vez mais, entendem? Então, eu acredito que o filme peca, por um lado, por não conseguir trazer nada que seja tão inovador. Ele copia, ele reverencia, ele homenageia, sim, a obra original, o filme original, mas ele não consegue fazer nada que torne ele único ou que justifique a necessidade que ele tem de existir. É um filme que vai te divertir? É. Vai tirar risada de você? Vai. Na maioria das vezes, por te fazer lembrar das piadas do primeiro filme, mas enfim, vá lá. Vai conseguir tirar gargalhadas de você? Sim. Mas ele poderia ter sido tão mais do que ele foi. E isso, de certa forma, me deixa triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque pelo menos eu tive a oportunidade de voltar a ver esses personagens mais maduros, dentro de outra história aqui, dentro de outro conflito ainda que mais simples que o primeiro filme. Valeu a experiência. O Auto da Compadecida 2 vai divertir o público, vai emocionar. Ouso até dizer que ele emociona mais do que faz rir, na maioria das vezes, pela forma como ele trata de temas sérios aqui e que ele busca mostrar para as pessoas algumas realidades das quais elas não estão totalmente conscientes pelo fato de o filme tratar de um nicho muito específico do Brasil. Mas, assim como o primeiro filme, nós temos isso sendo retratado aqui. E é muito bonita a forma como eles têm a sensibilidade de colocar isso dentro do roteiro, sem de fato pesar, nem fazer nenhum melodrama. Eles só mostram a realidade. E, embora seja uma coisa bastante difícil, uma coisa bastante dura, a gente vê beleza, a gente vê poesia dentro daquilo ali. Porque o Auto da Compadecida 2 é isso. Ele soa como uma grande poesia que vem para homenagear o primeiro Auto da Compadecida, assim como o Chicó passa a vida dele, esses 20 anos de hiato que a gente teve entre um filme e outro, homenageando o grande amigo dele, que é João Grilo.
Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o Auto da Compadecida 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter umas dicas linkadas aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!